Como é que um CEO de chips virou quase um diplomata internacional? Olha, nos últimos dias, Jensen Huang, o chefão da Nvidia, apertou a mão de Donald Trump na Casa Branca e já estava dançando com um colete florido na China, literalmente. Nvidia, caso você não esteja lembrado do que se trata, é aquela empresa de chips que surfou como ninguém na onda de inteligência artificial e que é a empresa com o maior valor de mercado no mundo. E tudo isso enquanto possui o logo mais feio de todos. Olha, enquanto Elon Musk tenta evitar tretas e Tim Cook da Apple segue ali na friend zone com Trump, Huang tá jogando em 3 tabuleiros ao mesmo tempo: IA, geopolítica e agora relações internacionais nível ONU. Hoje a gente vai falar sobre a improvável escalada diplomática do homem dos chips H20 e como ele virou uma peça-chave no jogo de xadrez entre Estados Unidos e China. Tá, ele não foi convidado para ver o Xi Jinping ainda, mas quem sabe em breve. E vamos falar também sobre uma coisa que você com certeza viu nessa última semana. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Gente, olha o nível que a treta corporativa chegou em 2025. O que era pra ser só mais um show romântico do Coldplay em Boston, virou o palco de uma demissão de CEO. Sim, o chefão da Astronomer foi flagrado no telão, no famigerado momento do beijo. Um big beijo. Abraçado ali, né, com ninguém menos do que a diretora de RH da empresa. Pois é. E olha, não era a esposa dele, nem o marido dela. Pois é. O resultado, escândalo viral, LinkedIn pegando fogo e carta de demissão em tempo recorde. E muitos memes. Eu lembro de ter visto um muito engraçado, que era o vídeo tocando ao contrário. Daí ele se aproximando e se abraçando. Aí a legenda era: homem gentil, deixa de amarrar o sapato e abraça mulher em show, alguma coisa assim. Foi mais engraçado quando eu vi. Explicar meme é sempre sem graça. Então, hoje a gente te conta como o Coldplay, sem querer, detonou um caso clássico de clima organizacional tóxico e o que acontece quando o amor está no ar, no lugar errado, na cadeia de comando. Sim, vamos falar sobre isso no podcast. E eu acho isso lindo. Então, fica ligado aí, siga a gente caso você não siga ainda, pra você ficar atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. E antes de mais nada, desculpa pela minha voz estar um pouco fanha, acho que tô ficando um pouco doente e talvez você não teria reparado se eu não tivesse falado, né? Podia não ter comentado nada. Segue o jogo, vamos pro episódio. Olha, poucos dias depois de se encontrar com Donald Trump na Casa Branca, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, foi aplaudido por uma plateia em Pequim, lá na China. Essa foi a 3ª vez só nesse ano que ele visitou o país. Durante a viagem, Huang anunciou que a Nvidia vai voltar a vender seus chips H20 para o mercado chinês. E isso pode parecer pouco, mas marca uma mudança importante na política dos Estados Unidos, que até então estava proibindo essas exportações por pressão do governo Trump. Huang também fez o discurso de abertura de um grande evento sobre cadeia de suprimentos, falando até um pouco em mandarim. Isso a pedido do anfitrião, que é um ex-membro do Ministério do Comércio chinês. A mensagem ela foi clara. Ele quer fortalecer os laços comerciais com o país. Apesar de sempre manter a distância da política, Huang agora se vê no meio de uma disputa, digamos, delicada entre Estados Unidos e China. Sua empresa está no centro dessa briga porque os chips da Nvidia eles são fundamentais para a inteligência artificial. Isso virou uma questão estratégica para os dois países. Em janeiro, por exemplo, enquanto Trump tomava posse, Huang estava lá na China e também em Taiwan, onde a Nvidia tem milhares de funcionários. A verdade é que, mesmo sem querer, fazer diplomacia virou parte do trabalho dele. Pois é, aposto que não estava lá na descrição da vaga. E já tem gente se perguntando, será que ele pode virar uma espécie de ponte entre os dois governos? Afinal, enquanto nomes como Elon Musk e Tim Cook perderam espaço com Trump, Huang conseguiu manter uma boa relação com o presidente americano. Mas olha, isso não significa que tudo são flores. Apesar de se encontrar com autoridades chinesas importantes, como o vice-primeiro-ministro e o ministro do comércio, ele não teve audiência com o presidente Xi Jinping. Ele mesmo disse, abre aspas, seria uma honra ver o presidente Xi, só que não foi convidado, fecha aspas. Olha, empresas como a Nvidia, elas precisam navegar com muito cuidado nessa disputa entre Estados Unidos e China. Os dois países têm desconfianças profundas um do outro, e qualquer passo em falso pode prejudicar bilhões em negócios. Outros CEOs, como Tim Cook da Apple, também estão tentando manter as portas abertas com ambos os lados. Mas ninguém sabe ao certo se esses executivos realmente influenciam as decisões políticas ou se só estão tentando proteger as suas empresas.
Bom, a questão aqui no caso da Nvidia, Huang vem argumentando já há anos que proibir a venda de chips para a China só incentiva o país a desenvolver sua própria indústria. Na visão dele, competir diretamente com empresas chinesas como a Huawei dentro do território chinês seria mais estratégico para os Estados Unidos a longo prazo. E olha só, um lembrete importante, meu caro ouvinte. Recentemente, o Ministério do Comércio da China disse que os Estados Unidos deveriam parar com essa mentalidade de soma zero, em que só um lado pode ganhar, e chamou as restrições americanas de injustas. Bom, a Nvidia aqui recentemente se tornou a primeira empresa de tecnologia a atingir um valor de mercado de 4 trilhões de dólares, não quis comentar sobre a sua relação com o governo Trump. Ao ser perguntado sobre isso por jornalistas em Pequim, Huang respondeu, abre aspas, não acho que fiz Trump mudar de ideia, fecha aspas. Bom, a questão é que Huang também sabe se comunicar bem com o público chinês. No ano passado, ele viralizou nas redes sociais da China, dançando com o colete tradicional do país durante uma festa da empresa. Ele também elogiou startups locais de tecnologia, posou com o CEO da Xiaomi, citou empresas chinesas de IA e até disse que é uma pena que os carros elétricos da Xiaomi não sejam vendidos lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, ele toma muito cuidado para não se envolver em polêmicas. Um exemplo disso, olha só. No ano passado, ele se referiu a Taiwan como um país, o que deixou o governo chinês meio irritado. Pois é, pouco depois, Huang esclareceu que não queria fazer uma declaração política, só agradecer aos parceiros da região. Isso é bem diferente da postura de Elon Musk, que, como você deve ter visto, já afirmou que Taiwan deveria estar sob o controle da China, alinhando-se à visão de Xi Jinping. Huang evita comentar diretamente sobre o futuro de Taiwan, mas já disse que se os Estados Unidos continuarem pressionando a China com sanções, isso pode acelerar uma possível decisão do governo chinês de invadir a ilha, que é inclusive onde são fabricados muitos dos chips da Nvidia. Para os especialistas, a área de tecnologia é especialmente sensível nessa disputa. Tanto os Estados Unidos quanto a China querem ter autonomia nesse setor, mas no curto prazo ainda há espaço para que empresas como a Nvidia atuem como uma ponte entre os dois países, mesmo que sem ter a intenção. E olha, vamos falar agora do caso lá do CEO que foi pego abraçando uma funcionária ali no show do Coldplay. Eu sei que você quer falar disso, seu fofoqueiro. Bom, essa foi uma daquelas histórias que começaram como fofoca de escritório e terminaram como manchete global. Tudo começou quando um momento em que deveria ser só divertido, o famoso momento do beijo durante o show do Coldplay lá em Boston, nos Estados Unidos. Só que, nesse caso, quem apareceu no telão foi o CEO da Astronomer, abraçando, de um jeito nada corporativo, a diretora de RH da própria empresa. O problema, os dois são casados, mas não um com o outro. A cena viralizou nas redes sociais e gerou uma avalanche de comentários, tanto pelo lado pessoal quanto pelas implicações no ambiente de trabalho. A repercussão foi tão grande que poucos dias depois do flagra, o CEO Andy Byron pediu demissão. O anúncio foi feito pela própria empresa nesse sábado, dia 19. No comunicado oficial postado no LinkedIn, a Astronomer escreveu, abre aspas, como já afirmamos antes, a Astronomer mantém seu compromisso com os valores e a cultura que nos orientam desde a nossa fundação. Esperamos que nossos líderes sejam exemplo de conduta e responsabilidade. E recentemente esse padrão não foi cumprido. Fecha aspas. Bom, o Conselho de Administração aceitou o pedido de demissão e agora começa a buscar um novo CEO. Por enquanto, quem assume interinamente é Pete DeJoy, que é cofundador da empresa e diretor de produto. Andy Byron, o cara que estava abraçando a diretora do RH, tinha mais de 20 anos de experiência em cargo de liderança na área de tecnologia e estava à frente da Astronomer desde 2023. Ele ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso, até o momento que eu estou gravando o podcast, pelo menos. E o Coldplay, caso você se pergunte, que segue sua turnê mundial, também não comentou. Até porque, né, vamos combinar, a banda só queria entregar um showzinho romântico, né, não queria causar nada de polêmica. A questão é que, antes da demissão, a empresa chegou a afastar temporariamente os dois envolvidos, tanto o CEO quanto a diretora de RH, Christine Cabot. Isso aconteceu quando o vídeo viral já estava rodando o mundo e levantando questionamentos sobre traição e comportamento inadequado no ambiente de trabalho. E agora eu pergunto pra você, ouvinte. Olha, por favor, não dê detalhes, não dê nomes, não conte histórias. Eu só tô curioso. Você já viu alguma cena parecida na sua empresa? É essa a pergunta. Não dê detalhes. Bom, a Astronomer, voltando aqui, é uma empresa de tecnologia com sede em Nova York. O seu principal produto é o Astro, que é uma plataforma que ajuda outras empresas a organizar e monitorar o fluxo de dados, que é algo
essencial para a inteligência artificial e análise de dados em larga escala. A tecnologia é baseada no Apache Airflow, que é uma ferramenta bastante usada nesse setor. E aí você se pergunta, tá, quais foram os impactos além da demissão? Bom, sabe que mesmo com a crise de imagem, a empresa não dá sinais de desaceleração. Em maio, a Astronomer anunciou que conseguiu levantar 93 milhões de dólares em uma rodada de investimento liderada pela Bain Capital Ventures. Também participaram a Salesforce Ventures e outros investidores já conhecidos da empresa, como Insight, Meritech, Benrock e Bosque Ventures. Esse dinheiro vai ser usado para continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento, além de ajudar na expansão global da empresa. A Astronomer, inclusive, abriu recentemente um escritório em Londres para atender mercados da Europa, do Oriente Médio e da África. E está também crescendo rápido. O faturamento anual recorrente da empresa já está crescendo mais de 100%, com planos de atingir a lucratividade nos próximos 2 anos. Será que eles vão tocar Coldplay na festa de final de ano da empresa? Eu acho que vai ser uma questão. Eu imagino eles discutindo sobre isso. Voltando. Na sexta-feira, dia 18, a empresa informou também que o conselho iniciou uma investigação formal sobre o caso e desmentiu versões que circulavam na imprensa com supostas falas do CEO. Segundo a empresa, aquelas declarações eram falsas. Então, se você viu alguma coisa antes do sábado, era mentira, tá bom? Já a Christian Cabot, a diretora de RH envolvida no caso, continua em licença. Ela entrou na Astronomer em novembro de 2024 e tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos. Quando ela foi contratada, o próprio Andy Byron elogiou suas habilidades, dizendo assim, abre aspas, a liderança excepcional de Christian e sua profunda experiência em gestão de talentos, engajamento de funcionários e expansão de estratégias de pessoas serão fundamentais à medida que continuamos nossa trajetória acelerada. Fecha aspas. E agora eu só me pergunto o que ele quis dizer com trajetórias aceleradas. Prefiro não saber. Olha, agora toda essa trajetória acelerada passa também por aprender a lidar com crises inesperadas, inclusive aquelas que surgem durante um show de Coldplay. E bora ler aqui os comentários do episódio passado. Rian Figueiredo diz, eu trabalho em home e confesso que só voltarei pro presencial pelo dobro do salário. Mandou um monte de risada e mandou um grande abraço. Olha, Rian, é complicado mesmo. A partir do momento que você se acostuma a trabalhar de casa, mudar para o modelo híbrido ou presencial é um grande desafio. Concordo com você. Leandro Marcos diz, trabalhar em home office é bem melhor que presencial. Assim a gente não quer ferir o coleguinha de trabalho. Aquele abraço. Seika diz, fui um dos afetados com a volta presencial. Trabalho em uma exportadora de café e desde a pandemia estávamos no modelo híbrido. E de uma hora para outra mudou tudo e agora é 100% presencial, o que fez muitos gerentes pedirem as contas. Olha só. Interessante esse relato. Obrigado, Seika. Bárbara Afonso diz, nada como um home office. Trabalho em casa e, sinceramente, vou demorar para me adaptar para trabalhar em hospitais, que é o que pretendo fazer da minha vida de agora em diante. E Beatriz Saltão diz assim, pô, a edição do Rio é muito boa, é sempre bem envolvente. Ela diz que é editora também e admira o que ele faz. E diz assim, e trabalho home office e gosto assim. Pois é, uma audiência bem defensora aqui de home office, interessante. Obrigado pelos relatos. E Beatriz, desculpa decepcionar, mas quem editou o episódio hoje fui eu. Big beijo. Bom, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Um big beijo para todo mundo aí.